Então, mais um encontro que nós vamos prosseguir, né? E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você que está aqui comigo neste tempo. Mas também quero fazer uma colocação hoje, que eu não sei se eu já fiz das outras vezes, mas eu acho sempre bom lembrar. Esta série que você vai encontrar no meu canal, na playlist Novo Começo, ela é exatamente isso, é para novos convertidos. Então, suponhamos que você tem uma pessoa que sabe que ela veio para Jesus por este tempo e você quer abençoá-la, você quer dar a ela alguma coisa a mais nessa sua chegada no reino de Deus, você pode compartilhar também este material com essa pessoa. Por quê? Porque aqui, o que vai ser tratado aqui são fundamentos, são coisas que as pessoas recém-vindas ao reino de Deus precisam saber e precisam praticar. Então, este compartilhamento vai despertar, talvez, então, essa necessidade que nós temos mais do que nunca neste tempo, né, de estarmos seguindo a palavra de Deus, seguindo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, mas antes disso, antes de começarmos, então, eu quero agora orar, né? Depois desse pequeno recado, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque é importante edificar a fundação. Jesus, a pedra angular, e a fundação dos apóstolos e dos profetas. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor nos conduza e que, nesses breves momentos que vamos passar aqui, nós possamos, sim, discernir a Tua vontade, discernir o caminho e prosseguir nesse caminho, para, com a Tua graça, Senhor, irmos amadurecendo até chegar à medida de varão perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, no nosso encontro anterior, denominado Rumo à Santificação, nós abordamos a questão de 1 Pedro 2, que eu vou reler agora, para que a gente possa partir daqui, então. 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler do versículo 2 em diante. Desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aqui nós temos alguns pontos muito importantes. Um deles, que é o último versículo que nós lemos, nem todos os sacrifícios espirituais são agradáveis a Deus. Ah, mas então quais são? É isto que nós vamos tratar, nós vamos abordar, porque chegando para Ele, nós vamos sendo edificados, e precisamos começar com um leitinho. Hebreus capítulo 6 fala lá dos fundamentos. É um outro assunto que se pode tratar mais adiante, mas agora eu quero começar os primeiros passos. Para ser uma nova criatura, quando você se torna uma nova criatura, conforme vimos nos encontros anteriores, você se torna recipiente para uma nova mentalidade, para uma nova mente, novos pensamentos. Agora, se você busca o leitinho espiritual e você permite que essa nova mente seja formada em você pelo conhecimento da palavra, Romanos 12 fala isso, né? Transformai-os pela renovação da vossa mente, ou seja, através da palavra, do estudo da palavra, a mente, essa nova mente vai sendo educada, vai sendo formada, né? E esses novos pensamentos, se você permite que isso aconteça, você começa a ver os resultados que Deus sempre quis compartilhar com você. Porque o nosso Deus, ele tem pensamentos muito altos a nosso respeito, coisas que agora nós nem muitas vezes conseguimos imaginar. E à medida que nós vamos nos aproximando no estudo da palavra, é que nós vamos discernindo esses pensamentos do Senhor. Tá? Agora, Colossenses 3, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Portanto,
Se já ressuscitaste com Cristo, nós já vamos ver isto, você, aquele que é uma nova criatura, já ressuscitou com Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está com Cristo escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis em glória. Então, nós cremos na operação do Espírito Santo, nos seus dons, nas curas, nos milagres, para hoje. Não são do Espírito Santo para os dias de hoje. Nós cremos em libertação, nós cremos em autoridade que nos foi delegada sobre espíritos malignos. E nós cremos também que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por isso que é importante edificar a fundação, começar certo. A tua autoridade, a tua posição, os direitos que Deus te deu precisam ser ensinados. É por isso que esse episódio vai se chamar Primeiros Passos. Primeiros passos, é o leitinho. Primeiros passos, tá? Para que você possa ser ensinado. As pessoas que você vê que são pessoas maduras, que têm mais experiência em Deus, foram ensinadas. Isso mesmo que eu estou compartilhando com vocês, eu aprendi com homens de Deus no decorrer da minha história. Então, você não entra numa guerra sozinho para vencer. Aliás, como é que você vai se defender do inimigo quando ele ataca? Você se defende olhando tudo a partir da perspectiva divina. Como Deus vê. Conhecendo os seus deveres em Deus, conhecendo os seus direitos em Deus. Porque aí, então, você sabe como se defender. Na guerra, precisa saber que o inimigo não pode te derrotar. Ele não tem habilidade para superar você. Por quê? A única maneira disso acontecer é conhecer a sua identidade bíblica. Quem você é em Deus, em Cristo, para saber como viver consistentemente no tempo e também fora de tempo. Sendo assim, qualquer coisa que você enfrente no espiritual tem resposta na palavra de Deus. Nós lemos aqui em Colossenses, buscai as coisas do alto. Você já ressuscitou? Muito bem, então agora vamos para o leitinho espiritual. Você já ressuscitou? Vamos para o leitinho espiritual. Primeiro passo, pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de cima, que elas sejam constantemente buscadas. Para fazer isso, primeiro nós precisamos saber dessas coisas de cima. A Bíblia diz, se você já ressuscitou com Cristo, busquem essas coisas. Você ressuscitou uma pessoa diferente do que você era quando morreu. Nós vimos isso no nosso primeiro encontro, em que eu fiz todos aqueles desenhos para explicar muito bem, acho, eu entendo desenhando, já disse para vocês, como se dá isto, certo? Então, muitos olham para a cruz, mas ela não é o fim, ela é só o começo. Graças a Deus pela cruz, graças a Deus que o Pai enviou seu Filho. Graças a Deus porque o Filho foi sepultado, porque sem ele não haveria a morte da velha natureza, foi sepultada a velha natureza quando você se rendeu a Cristo. Graças a Deus pela ressurreição, porque sem ela não haveria nova vida, não haveria nova identidade e não haveria justificação, que nós vimos lá no primeiro dia. Então, quando você nasce novamente com Cristo, você é alguém justificado. Muitos cristãos estão tão ocupados com a morte de Cristo que não conseguem captar a ressurreição de Cristo. O nosso Salvador ressuscitou, ele vive para sempre. E Colossenses, que nós lemos aqui, diz, se você ressuscitou com Cristo, ou seja, ressuscitamos com Cristo e ressuscitamos vitoriosos sobre a morte.
vitoriosos sobre o poder do pecado, sobre o poder da doença e sobre o poder das enfermidades. Então, isso significa que muitas vezes não alcançamos isso porque não conhecemos a nossa identidade ou não refletimos o suficiente para que isso fique gravado em nós. Essa nova identidade, é preciso que ela fique gravada em nós, porque então nós vamos poder, sim, aproveitar tudo aquilo que o Senhor deu. E o fato de nós estarmos ressuscitados aqui na terra é porque Deus tem um propósito para conosco. Deus tem um propósito que nós precisamos conhecer. Na intimidade com o Senhor e no estudo da palavra, esse propósito de Deus é revelado para nós. Porque se não houvesse nenhum propósito, já teríamos partido com o Senhor. Então, se estamos aqui, tem um propósito. E eu quero ler para você que, mas ressuscitado, mas como isso? Eu quero ler para você Efésios capítulo 2. Eu vou ler do 1 até o 6. E nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembra lá do primeiro desenhinho, do primeiro encontro? O homem torto, que perdeu a semelhança com Deus, cujo espírito morreu, esse espírito desse homem morreu nesse dia, e a alma perverteu. Foi o que nós vimos lá, né? Então, mortos. Versículo 2 de Efésios. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, éramos governados pela carne, mortos no espírito, sem esperança, sem Deus, sem aliança, e destinados à destruição eterna, à morte eterna. Mas Deus, Efésios 2:4, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Preste atenção agora no tempo verbal aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar de vitória, lugar de vida eterna. Cristo Jesus está assentado à direita do Pai. Isso, com o tempo, nós vamos explorar todas as nuances desta afirmação. Todos esses pontos. Por hoje eu quero ficar aqui. Nós precisamos, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditar nas coisas do alto, para que nós possamos entrar plenamente naquilo que Deus planejou para nós. Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, que cada um de vós seja abençoado pelo Senhor e possa discernir aquilo que Deus tem para você neste tempo glorioso. Shalom.